Eu estava ansioso para poder vir fazer esse vídeo hoje e contar desse filme que vai lançar essa semana no cinema, que é um filme muito legal, muito espetacular e que talvez você nem saiba o que está acontecendo agora, que vai sair no cinema essa semana, dia 13, quinta-feira, e é o filme Truque de Mestre, o Terceiro Ato. Lá em 2013 foi lançado o primeiro filme do Truque de Mestre e eu lembro quando eu assisti como era surpreendente aquele filme. É um grupo de mágicos que assaltam bancos, que começa a distribuir dinheiro de banco para o pessoal que vai assistir seus truques de mágica, e tudo aquilo lá era surpreendente, ia crescendo assim aquela emoção de assistir aquela aventura, aquele filme de ação, até chegar na parte de plot twists e mudanças, e você pensava que era uma coisa, de repente era outra. Daí, em 2016, saiu o Truque de Mestre 2, que aprofundou ainda mais a mitologia do filme, os cavaleiros e tudo aquilo. É tudo mágico demais pra gente assistir. E agora, 10 anos depois, praticamente, é lançado o terceiro filme, Truque de Mestre, o Terceiro Ato. E eu já assisti o filme e vim trazer para vocês aqui as minhas considerações sobre esse filme. E já comecei falando assim, todo empolgado sobre o filme, porque é um filme que assim marcou muito a nossa geração, a nossa juventude, com todos os plot twists, todas as mágicas, toda aquela ação que envolvendo a gente. E agora, quando chegou o terceiro filme, eu estava muito ansioso para poder assistir, inclusive ansioso para poder trazer aqui as minhas considerações do filme para vocês. E eu acho que esse terceiro filme, ele mantém muito a essência do que é Truque de Mestre. Se você já é fã de Truque de Mestre, vai valer muito a pena você conhecer esse terceiro filme agora no cinema. Ele volta com o elenco original, teve algumas mudanças do primeiro para o segundo filme, agora no terceiro volta aquele primeiro elenco lá de 2013, e tem os acréscimos a mais. Se você vê o trailer, inclusive alguns pedacinhos de trailer, algumas fotos que vão passando por aqui, ele acrescenta alguns novos jovens que fazem parte agora também desse grupo, e acontece muito legal isso durante o filme, essa interação daqueles que já eram antigos e aqueles novos. E claro que provavelmente o filme está colocando esses novos para poder continuar a franquia por mais anos futuros, mas eu acho que foi um acréscimo muito legal e coube muito bem, encaixou muito bem, com piadas boas, com interação entre eles muito boa. A vilã do filme, eu acho que escolheram uma vilã muito legal também. A personagem é legal, a atriz tem cara de vilã, você olha para ela como uma vilã, toda poderosa, dona do maior diamante, da maior joia do mundo. Ela passa essa imagem muito bem. Então o filme ele consegue manter aquela essência do que é o Truque de Mestre e consegue acrescentar personagens novos que vão integrando a história. Só que assim, logo que eu terminei de assistir o filme, me perguntaram na porta do cinema o que eu tinha achado do filme. Eu acho que faltou um tchan no filme, não sei como explicar isso, mas lá em 2013 foi uma surpresa tão grande, aqueles plot twists e tudo o que acontecia na história. Quando chegou o segundo filme, em 2016, foi se criando um clima e nós queríamos saber como que vai encerrar, qual vai ser a grande mágica no final. Esse terceiro filme, eu acho que ele sabe lidar bem com isso, ele não traz plot twists, não traz uma grande novidade, porque já teve, já aconteceu as novidades, já estamos esperando isso. Então eles investem um pouco mais em contar a história, em preparar a história, do que querer nos surpreender, e faltou um pouco essa surpresa, eu acho, no filme, o que não tira o mérito. Foi um filme muito legal, foi um filme muito bom de assistir, ele mantém toda a essência e aquela energia, e você vai assistindo o filme e não vê o tempo passar, e quando você está envolvido na história, você está torcendo por eles e você quer achar um jeito de conseguir tudo aquilo que o filme se propõe, mas quando chega no final, ele termina. Você esperava que tivesse uma grande surpresa como o primeiro ou como o segundo filme, e talvez a surpresa não sustentou tanto assim. Não foi algo assim tão surpreendente, talvez porque já temos mais de 10 anos de história desse filme, mais de 10 anos de Truque de Mestre, que não conseguiu nos surpreender tanto quanto os outros filmes. Apesar que eu acho que esse filme foi muito melhor ainda que o segundo filme, tanto pela construção da vilã, da construção da história do roubo que eles têm que fazer, por que fazer aquele roubo. Eu acho que no final valeu muito a pena acompanhar o filme. E o filme chega agora nos cinemas, dia 13, quinta-feira, essa semana, e é isso que eu posso trazer para vocês. Vale muito a pena. Mantém aquela essência original do filme, mantém aquela aventura, aquela adrenalina que vamos sentindo ao longo da história, as mágicas, os truques que eles vão fazendo, como que acontece isso, a gente quer saber e ele vai explicando ao longo do filme, mas faltou aquele tchan final.
eu acho que faltou aquele fechamento com chave de ouro, o que não tira o mérito da história. Vale muito a pena acompanhar, vale muito a pena assistir, e se você já gosta de Truque de Mestre, com certeza você vai gostar muito desse terceiro filme. Se você ainda não conhece Truque de Mestre, procure os outros dois primeiros, seja surpreendido pela história, conheça a mitologia dos cavaleiros, para depois poder chegar nesse terceiro filme, que tem um grande vilão, uma grande história, um grande roubo, o maior de todos os roubos entre as três histórias, e que vale a pena conhecer. Claro, você vai ficar também surpreso por que está acontecendo isso, por que disso, e vai dar uma resposta com um pequeno plot twist, uma pequena surpresa, mas eu acho que eu esperava uma surpresa maior, como eu tive nos outros. Então fica aí a dica, a partir de quinta-feira, dia 13 agora de novembro, nos cinemas, no Brasil todo, Truque de Mestre, o terceiro ato.